Minha igreja, uma paz do Senhor. Amém. Nós estávamos até com saudade de ouvir a nossa irmã Estela louvando. Cadê ela? Deus abençoe a Estela, Felipe. Deus abençoe também nosso presbítero Osmar, está sempre cooperando conosco nessa obra. Amém, igreja? Vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho segundo escreveu Marcos. Glória a Deus. Estamos felizes. Amém, irmãos? Culto de libertação. Sexta-feira é um culto de fé. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Quem está vivo aí? Aleluia. Aleluia. Quem está vivo aí, dá um glória a Deus. Glória a Deus, está vivíssimo, né? Aleluia. Marcos capítulo 9. Vamos ler apenas um versículo, depois nós vamos transcorrer aqui essa passagem, versículo 19. Que Deus abençoe a minha vida, Deus abençoe a igreja, que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações nessa noite. Essa palavra é uma palavra que vai nos estimular, né, a buscar mais o Senhor, termos fé. Diz assim a palavra do Senhor: e ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Quero também completar aí e reafirmar as boas-vindas, nossas duas irmãs que estão ali atrás. É a primeira vez, não é isso? Sejam bem-vindas também em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nessa noite Deus colocou assim um tema no meu coração. O tema da sexta-feira é a esperança que liberta, amém? Mas para que essa esperança, né, venha nos libertar, para que Jesus venha nos libertar, Ele é a nossa esperança, nós precisamos ter uma fé eficaz. Diga, uma fé eficaz. Amém? Então nessa noite eu quero, segundo a direção do Espírito Santo, falar sobre uma fé, irmãos, que funciona. Uma fé que tem objetivo. Quando nós falamos de eficaz, nós lembramos de eficiente. E eficiente e eficaz são palavras parecidas, mas de comportamentos diferentes. Só para nós entendermos o contexto, eficiente fala do processo, de como fazer, de fazer com qualidade. Mas eficiência fala do resultado. Diga comigo, eficácia, melhor dizendo, diga eficácia, fala do resultado. Amém? Então, uma pessoa eficaz é uma pessoa que dá resultado. E para nós darmos resultado, nós precisamos ter eficiência, fazer da melhor forma, da melhor maneira. Então uma fé eficaz é uma fé que funciona, é uma fé ativa. Como eu costumo algumas vezes dizer aqui, qual o pescador que sai ao mar para pescar com o intuito de não pegar peixe? Quem trabalha o mês todo para não receber o seu salário? Quando você trabalha, você tem o objetivo de receber, sim ou não? Ou alguém trabalha com o objetivo de não receber? O pescador, quando sai, ele quer pescar, ele quer que a sua pescaria seja eficaz. E as nossas orações? Quando nós oramos com fé, nós esperamos o resultado pretendido, sim ou não, igreja? Eu estava vendo um versículo em Filemão, só para nós basearmos aqui. Filemão, versículo 5, vai dizer: ouvindo o teu amor, né? Filemão falando sobre, Paulo falando a Filemão, ele diz: ouvindo o teu amor e a fé que tenha para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da sua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há por Cristo Jesus. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nesse contexto que nós lemos em Marcos 9, 19, se nós olharmos todo o contexto, o versículo 14 ao versículo 29, essa passagem vai tratar sobre um jovem lunático. Vai retratar uma passagem sobre um pai que vai até os seus discípulos e que o seu filho, né, ora o demônio joga ele na água, ora o espírito joga ele no fogo. Então o pai, atormentado já há muitos anos, vai até os discípulos não conseguem resolver o problema desse pai. E aí nós vamos ver uma frustração muito grande, tanto dos discípulos que ficaram, porque Jesus
No contexto vai dizer que ele desce do Monte da Transfiguração. Então Jesus estava num contexto de poder, de glória, de unção, de revelação. Aleluia! Só que Jesus desce. Pedro queria até ficar no monte, porque quem não quer continuar no ambiente de glória, sim ou não? Só que esse ambiente não é a nossa realidade cotidiana. Nós precisamos apagar as luzes da bênção apostólica e sair, encontrar uma outra realidade ali fora. E é ali fora, naquela realidade, que nós precisamos ter uma fé eficaz. Então, quando o pai desse jovem vai até Jesus, diante da multidão, e vai falar com os discípulos que ficaram, porque subiram com Jesus Pedro, Tiago e João. Jesus está descendo com Pedro, Tiago e João, mas os outros discípulos ficaram. E o pai vai até os discípulos que ficaram, e eles não conseguem resolver esse problema. E aí nós vamos ver mais uma frustração para esse pai. Eu fico imaginando há quanto tempo esse pai sofre com essa criança. Há quanto tempo, aleluia, esse sofrimento, esse ambiente de frustração e de sofrimento. Só que a Bíblia diz no versículo 14: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Então, quando nós olhamos o versículo 14, nós vemos Jesus se aproximando. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Jesus, irmãos, aleluia, sempre se revela diante dos nossos problemas, diante das nossas dificuldades, diante da nossa luta. Jesus, ele sempre está se aproximando, sempre está próximo de cada um de nós. E a pergunta é: será que nós estamos preparados, irmãos, para atender aos apelos dos necessitados como discípulo? Aleluia! Tendo em vista que esse pai fica frustrado, os discípulos ficam frustrados, porque não consegue resolver o problema desse pai. Mas eu vejo nesse texto, irmãos, até o final desse texto nós vamos entender aquilo que nós precisamos fazer para evitar essa frustração, aquilo que nós precisamos tomar como ação espiritual na nossa vida, para evitar, aleluia, essa confusão. Então a Bíblia vai dizer que há uma multidão, alguns escribas ao redor dos discípulos. Fico imaginando os discípulos acuados, agora escriba, né? Os mestres da lei, volta fazendo pergunta, falando acerca da lei. O tumulto está formado, a multidão diante dos discípulos. Eu imagino agora a situação dos discípulos, aleluia, e perguntando e falando, e outro falando. Mas a Bíblia, ela é linda. A Bíblia vai dizer que, aleluia, e no versículo 15, quando Jesus se aproxima, o versículo 5 vai dizer, 15: e logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correu para ele. Eu creio que os discípulos, quando viram Jesus, falaram: meu Deus do céu, chegou o meu Salvador, chegou aquele que resolve todo o problema. Então o foco saiu dos discípulos frustrados, e o foco agora Jesus chama para ele. E o que acontece? A multidão fica espantada. Diga, fica espantada. Porque é assim que acontece, irmão, quando Jesus se aproxima, quando Jesus chega no ambiente, quando Jesus se manifesta. Irmão, sexta-feira da passada nós saímos espantados de tudo aquilo que Jesus realizou neste lugar. E quando Jesus manifesta o teu poder, a multidão, os discípulos, todos só podem ficar espantados de ver a glória do Senhor, de ver a presença do Senhor. Aleluia! Então é isso que acontece com as nossas vidas, irmãos. Jesus hoje não se revela fisicamente para nós, porque Jesus já foi assunto aos céus. Jesus ressuscitou, já foi elevado aos céus. Jesus hoje se manifesta não fisicamente, mas se manifesta espiritualmente através do seu Espírito. E quem já está sentindo Jesus se aproximar? Quem já está sentindo a presença gloriosa do Senhor nesse lugar? Aleluia! Então, aleluia, o céu se revela para a igreja. Aleluia! Então, qual foi o motivo de tanta
tanta confusão, o motivo de tanta desconfiança, o motivo de tanto medo, acaba quando Jesus chega. Eu vou repetir: a confusão, o tumulto, o disse-me-disse, o bate-boca, aleluia, o medo, acaba quando Jesus chega no ambiente. Você pode adorar o nome do Senhor. Pode ver quando tem um cônjuge discutindo e um fala: vamos orar. A presença do Senhor vem, a discussão acaba. Tem a discussão lá fora e alguém fala: vamos orar, vamos interceder. A presença do Senhor chega, a confusão acaba. Aleluia. Quem já experimentou isso na sua vida? Então aquilo que era motivo de confusão, que era motivo de violência, aleluia, a Bíblia vai dizer: e logo toda a multidão vendo ficou espantada. Diga: espantada. E assim que eu vou sair daqui nessa noite, quem pode profetizar que você vai sair espantado daqui nessa noite? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que eles correram até Jesus, e correram para ele o saudaram. Porque é isso que nós fazemos, irmãos, quando o Senhor se revela, quando o Senhor está presente. O que nós temos que fazer é correr para essa presença. O que nós temos que fazer é estar diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. A bem da verdade é que muitos ali no meio daquela multidão, pode ser que correram para Jesus por curiosidade, para saber, aleluia, quem é Jesus de perto. Mas uma coisa eu sei: também tem pessoas que têm um real desejo de sentir mais a presença dele, de estar mais perto dele. Eu não sei se essa pessoa é você, eu não sei se já chegou uma pessoa assim nessa noite, mas eu quero te informar que Jesus está presente. Aleluia, corra para ele, diga para o teu irmão: corra para ele. Ele preenche o teu vazio, ele resolve o teu problema, ele tira os teus medos, ele é a nossa solução. Eu fico imaginando aquele discípulo, coração batendo forte, uma pressão sobre eles, mas quando Jesus aparece, o foco muda, a pressão acaba, o medo sai, o foco agora é Jesus. Querido, não olha para mim, não, olha para Jesus. É Jesus que é a tua solução, é Jesus que resolve tudo. A Bíblia diz que logo, diga aí logo, não demorado. Porque quando vê Jesus, vou perder tempo de quê? Não, hoje não, não, amanhã. E se o amanhã não existir? A Bíblia diz: e logo toda a multidão. Quando Jesus está presente, irmãos, vou perder tempo por quê? Vamos supor, se o Tiago é a minha solução financeira, eu estou sem dinheiro, eu vou esperar o quê? Vou chegar até lá: Tiago, meu amigo, chegar aqui, me presta R$1.000 aí. Ele é a solução. Eu vou demorar por quê? Vou ficar devendo mais um dia? Vou ficar pagando juros mais um dia? Quem está entendendo, irmãos? Vai sofrer mais um dia? Vai sofrer pressão mais um dia? A multidão está aí, os opressores estão aí, os demônios estão aí. Vai esperar mais um dia? Diga: é logo, é logo, é logo, é logo. Eu preciso logo tomar essa decisão. Aleluia! Aí o versículo 16, Jesus é lindo, né, irmãos? Diga: Jesus é lindo. E perguntou aos escribas, que Jesus quer saber detalhes, irmão. Que é que discutir com eles? Jesus vai interrogar os escribas sobre a origem do alvoroço. Jesus quer saber o que está acontecendo com os discípulos. Sabia que Jesus quer saber hoje o que está acontecendo contigo? Oh, glória! Às vezes nós pagamos psicólogos, nada contra. Procuramos às vezes pessoas que não estão com tempo para nos ouvir. E Jesus está pertinho querendo ouvir o que está acontecendo. Não, você não entendeu. Aleluia! Jesus está aqui, está falando: fala, meu filho, o que está acontecendo? Qual é o motivo da tua aflição? Qual é o motivo do teu problema? Qual é a causa da tua dor? Fala! Conta detalhes para mim. Aleluia! Jesus quer entender o motivo, irmão, desse medo, desse alvoroço. Eu creio que Jesus viu a expressão dos seus discípulos.
o terror que eles estavam passando. E Jesus diz: o que está acontecendo? Fala. Jesus quer entender o motivo, irmão, nessa noite, por que você entrou dessa forma, porque você entrou, talvez alguém entrou aqui perturbado, talvez entrou alguém aqui preocupado demais, ansioso, depressivo. Sabe o que Jesus falou no meu coração? Fala para a minha igreja contar todos os detalhes. Eu quero ouvir de você, porque enquanto você estiver orando, eu vou tratar com você, e quando você abrir a boca, eu vou tratar contigo. Glória. Aleluia. Aí no versículo 17, para nós caminharmos, e diga um da multidão, sempre tem um, né, irmãos? Respondendo, disse: mestre, reconheceu a autoridade, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Esse homem tomou a coragem e relatou para Jesus, falou suas frustrações. Eu estava lembrando aquela mulher do fluxo de sangue, já foi falado aqui, no meio da multidão. Uma mulher toca Jesus diferente. E Jesus falou: quem me tocou? Todos estavam tocando, só que tem um que toca diferente. Tem sempre um mais corajoso do que os outros. Tem sempre um, aleluia, com mais autoridade do que os outros. E a Bíblia diz, irmãos, que esse moço, ele fala. Então o pai desse filho doente se manifesta, revela todo o motivo do alvoroço. Esse homem estava no meio da multidão, mas ele se dirigiu a Jesus e falou: mestre, ou seja, ele reconheceu a autoridade da palavra em Jesus. Ele quis dizer: mestre, me dá uma palavra, me ensina alguma coisa, fala alguma coisa. Eu sei que tu és mestre e tem a palavra. Aleluia. Então ele estava querendo uma orientação de ensino, de cura sobre a situação. Ele fala sobre a sua tragédia familiar. Ele estava falando do seu problema, aleluia, porque quantas pessoas lhe procurou, como aquela mulher do fluxo de sangue, já tinha gastado todos os seus haveres, né? Quantas passagens as pessoas, né, gastam com médico, gastam com isso, com aquilo outro, aleluia. Quantas frustrações na vida, irmãos. Quantas frustrações de amizade, frustrações de religiões, frustrações e mais frustrações. E quando as pessoas chegam até Jesus, elas desabam diante de Jesus. Mas nós não perdemos a oportunidade quando nós nos aproximamos da pessoa certa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele foi em busca, ele falou: olha, o meu filho tem um espírito mudo, ou seja, um espírito maligno. Ele está dizendo: olha, o espírito maligno trouxe ao meu filho a incapacidade de se comunicar. Ele se tornou mudo, demonstrando toda a sua opressão e sofrimento. Então esse relato vai demonstrar, irmãos, vai abrir, né? Ele vai abrir o coração e mostrar o desespero que ele estava passando. E qual é a tua situação hoje? Qual o teu problema hoje? Qual o nível de necessidade tua hoje? Qual a tua incapacidade hoje? Eu quero te dizer mais uma vez que nós estamos diante de Jesus. Aleluia. Glória. Aleluia. Muitas situações são de origens malignas. Mateus 9, do 32 ao 33 vai dizer: e havendo eles retirado, trouxeram um homem também mudo e endemoniado, e expulsou o demônio, e o mudo falou, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca vi isso em Israel. Aí no versículo 18, aí no versículo 18, sobre o filho, o pai vai dizer, ele continua: e este onde quer, diga onde quer. Ou seja, diga, não tem lugar certo. Quem define é o demônio. Quem define é o espírito maligno. Aonde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos tudo isso para que expulsasse. Eu me coloco no lugar desse discípulo, irmãos. E
Esse pai dizendo, e não puderam. Imagine alguém te procurando, pedindo, vamos colocar para o lado material. Você tem 1 quilo de arroz para me socorrer? Já estou com fome há alguns meses, que eu não sei o que é arroz. E você não tem 1 quilo de arroz para dar? Quem entendeu isso? Agora vamos trazer para o lado espiritual. Esse pai com esse filho, com todo esse sofrimento, e os discípulos não tinham nada para oferecer. Os discípulos não puderam ajudar esse pai. Então o pai detalha essa cena dramática. Deus falou muito forte no meu coração, para que eu detalhasse toda essa cena, para que nós obtivéssemos responsabilidade no nosso papel. Enquanto discípulo do Senhor Jesus, quem está entendendo? Enquanto servo do Senhor. Então cada sofrimento do filho desse texto mostra a intensidade do sofrimento. E o pai tentando tirar o filho dessa desgraça. Vai até os discípulos, que pode ser na sua cabeça a sua última esperança. Mas eles tiveram que ouvir que eles não puderam expulsar. E esse relato me faz refletir, irmãos. E esse relato deveria nos fazer refletir a dimensão da fé e poder que ainda precisamos alcançar. É uma esperança da fé que eu tenho, não sei se você tem. Uma esperança de uma fé ativa a tal ponto de falar como Pedro e falar: Pedro, eu te dou saúde, levanta desta cama. Aleluia. Então a igreja não pode falhar nessa missão. Precisamos alimentar mais a nossa fé para que ela seja uma fé eficaz, uma fé que produz o efeito desejado em nossas orações. Porque é muito simples, irmãos, tudo que acontece que é contrário à nossa fé, nós nos escondemos na soberania de Deus. É muito simples, irmãos, a nossa pouca fé, nós colocarmos a desculpa na soberania de Deus. Eu sei que Deus é soberano, Ele opera onde quer, quando quer, como quer, mas nós precisamos melhorar na fé. Oh, quem está sentindo a presença dele aqui? Até quando nós vamos nos esconder na desculpa da soberania de Deus? Aleluia! Quem entende que Deus é soberano? Mas nós não podemos dar desculpa pela nossa incredulidade e pouca fé, irmãos, e chamar isso de soberania de Deus. Deus é poderoso. Se nós olharmos a palavra do Senhor, nós vamos entender o que eu estou falando. Então o versículo 18 vai dizer: e este, quem é este? O demônio. Onde? Ou seja, refere-se ao local aonde o garoto é encontrado. Aonde quer que ele esteja, se o demônio quiser, pega ele. Mas Jesus se aproximou desse pai, e as horas estavam contadas para esse demônio sair de uma vez por todas. Você pode adorar o nome do Senhor. Então nós vamos destacar aqui tudo que o pai falou neste versículo. Ele o apanha ou ataca. Essa palavra no grego é anastrepor, ou seja, dobrar, derrubar, referindo à ação violenta do maligno que provoca convulsões, ou seja, a possessão normalmente é de natureza agressiva. O demônio não veio para brincar, ele veio para matar, roubar e destruir. E vai dizer também que ele despedaça. A palavra aqui no original é catarrito, lançar ao chão. Essa palavra indica a força com que o mal tem sobre uma pessoa possessa. Irmãos, diga, não é brincadeira. Diga, o diabo não brinca de ser diabo. Eu e você brincamos, mas o diabo não brinca de ser diabo. A Bíblia diz que quando ele sai, ele volta e se vê uma casa adornada, varrida, ele traz mais 7 demônios. Então diga para o teu irmão, não brinque de ser cristão. Vai dizer também que ele espuma. Refere-se a uma espuma que sai da boca, retratando
condição desesperadora do garoto, um sintoma de convulsão, onde o cérebro perde o controle neurológico do corpo. Tudo isso é o demônio que faz nesse garoto. Vai dizer que range os dentes, mais uma reação física contribuindo para a imagem que esse filho estava vivendo de dor e sofrimento. E pior, o texto vai finalizar no versículo 18. O pai vai dizer: e ele vai secando, vai enfraquecendo, vai sendo destruído, vai perdendo as forças. Aleluia, vai ficando cada vez mais fraco diante dessa situação, como resultado das forças malignas. E ele vai finalizar no versículo 18: e eu disse aos seus discípulos que os expulsassem, e eles não puderam. Aleluia. Oh meu Deus do céu, que não venha ser conosco. Repita comigo: e eles não puderam. Aleluia. Ou seja, não conseguiram. Frustração para os discípulos, eu imagino, e frustração para esse pai. Incapacidade dos discípulos, incapacidade para o pai. Aí versículo 19, ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Traz o menino. Jesus fica tão indignado com os seus discípulos, irmão. E ele diz que esses discípulos fazem parte dessa geração de incrédulos. E geração aqui não é pessoas da mesma linhagem ou família, mas Jesus está usando uma metáfora aqui para dizer sobre um grupo de pessoas com características comuns. Eu louvo a Deus que nós não fazemos parte de uma geração incrédula, não. Aqui não é grupo de pessoas que incrédula, não. A nossa geração, esse grupo aqui pela fé, é uma geração que crê no poder de Deus. Você pode adorar o nome do Senhor. É uma geração que crê no poder, nos milagres do Senhor. Aleluia. Você pode adorar o nome do Senhor. Aqui está a razão de tanto sofrimento, por causa da geração que está lá fora, uma geração incrédula, uma geração que não tem crido no poder de Deus. Então Jesus reage diante dessa situação de incredulidade, irmão. Mas quem faz parte de uma geração da fé, levante as mãos, aleluia. Diga: eu não posso fazer parte de um grupo, de uma geração, de uma multidão que não crê. Aleluia. Lembra de Lucas 18:8, no final da parábola do juiz iníquo? O texto vai dizer, Jesus vai dizer: digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Qual geração o Senhor vai encontrar no fim, igreja? Aí Jesus vai dizer, aleluia, no versículo 19: até quando? Até quando indica um período de espera. Jesus está diante de uma incredulidade persistente. É como se Jesus estivesse dizendo: até quando vai ficar nessa, meu irmão? Até quando você não vai tomar uma posição de fé? Até quando vai aceitar essa situação? Até quando você não vai se levantar e repreender esse demônio, repreender essa enfermidade? Até quando? Porque incredulidade é igual a sofrimento e mais sofrimento. Então nós vivemos no meio de uma geração marcada pelo sofrimento, irmãos. A Igreja de Cristo não pode fazer parte dessa geração. Aí sabe o que acontece? No versículo 19, no versículo 20: e trouxeram-lhe quando ele viu, e logo o espírito agitou com violência, e caindo, e endemoniado por terra, revolvia. Aleluia!
Então nós vamos entender agora. Louvado seja o nome do Senhor. A dificuldade, irmãos. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. Quantos anos sofrendo? E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para destruir. Agora ele usa aqui mais uma conjunção adversativa. Mas, contudo, porém, todavia. Agora ele muda, ele altera, ele diz: se tu pode fazer alguma coisa. Ele apela: tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele apela agora para a compaixão, e compaixão na Bíblia é muito mais do que empatia. Compaixão na Bíblia, irmãos, aleluia, é você entender, louvado seja o nome do Senhor, é você entender a dor e a miséria do coração do outro. Compaixão está ligada à misericórdia, é você sofrer nas entranhas aquilo que o teu irmão está sofrendo. Jesus, quando entra na cidade de Naim, lá em Lucas 7:11, a Bíblia diz que Jesus foi movido de íntima compaixão. E Jesus disse para aquela mulher: não chores. E tocou no esquife e disse: jovem, eu te digo, levante. O defunto levantou. Porque sem compaixão nós não conseguimos, aleluia, ter a fé eficaz, a fé necessária. Jesus, antes de operar o milagre, ele se compadecia, ele sofria junto, ele chorava junto. Quem está entendendo? Se nós não tivermos essa empatia, se nós não sofrermos junto com aquele que sofre, irmão, a nossa fé nunca vai alcançar aquilo que, aleluia, precisa para obtermos o resultado pretendido. Jesus falou: traz ele aqui, louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia, irmão, nos autoriza, lá em Marcos 16:15, o Senhor falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Ao versículo 18, e imporão as mãos sobre os enfermos e curarão. Irmão, no capítulo de Lucas 9, né, eles passaram pela missão dos 12. Lucas 9:1 vai dizer: convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre os demônios para curar a enfermidade, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então os discípulos já tinham recebido essa autoridade, já tinham recebido essa missão. Só que nessa passagem eles aprendem algo mais profundo, porque, aleluia, nós vamos aprender aqui nesse texto que certas castas de demônio só saem com oração e jejum. É muita oração e muito jejum. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Jesus pergunta quanto tempo, ele diz: desde a infância, irmãos. Pai e filho sofrendo desde a infância. Há quanto tempo lhe sucede isso? Aí no versículo 22 ele vai dizer, mas ele diz: mais. E aí o Senhor vai repreender ele. Deixa eu passar aqui. Ele pede para ajudar. E Jesus disse no versículo 23. Porque ele que pergunta se tu pode. Aí Jesus diz: se tu que pode crer, eu posso. Agora você crê? Aleluia. Ele devolve para Jesus. O Pai fala para Jesus: Jesus, se tu pode. Olha a mistura de fé com incredulidade. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus estava dizendo: depende de você, da tua fé, porque eu estou sempre pronto para operar o milagre. Você precisa crer que eu sou capaz e acreditar que eu posso realizar o seu milagre. Aleluia! A igreja precisa crer na capacidade
capacidade de Deus em agir em favor dos nossos problemas. O problema não está em Jesus, Ele pode. Certa vez, falando para Jesus: Jesus, se tu quiseres, pode me curar. Jesus falou: eu quero. O problema não está em Jesus, o problema está em nós. Nenhuma passagem que você vê, se for da tua vontade, se tu quiser. Jesus, quando pergunta se tu quiser, Jesus fala: eu quero. Jesus inverte a lógica do Pai. O Pai pergunta se tu pode. Jesus diz: se você que pode crer, tudo é possível que crê. Então a fé é um pré-requisito para a ação divina. Esse texto não só revela o poder de Deus em fazer, mas também a responsabilidade humana em crer. Quando junta, irmãos, o poder de Deus com a fé do homem e da igreja, o resultado é milagres. Eu vou repetir, aleluia, quando Deus vê fé no nosso coração e a vontade dele em operar milagre, irmãos, o resultado é aquilo que nós esperamos. A fé não é um sentimento, mas uma confiança ativa e verdadeira na capacidade de Deus operar milagres. Senhor, não é se tu pode, eu sei que tu pode, tudo tu pode. Jesus falou para os discípulos na missão: vão, preguem e curem. Este eu dou autoridade. Oh, glória, Jesus. Aleluia. O problema é que nós somos limitados, irmãos. Uma hora nós cremos, outra hora não crê, outra hora crê. E nós vamos entender isso no texto: quem somos nós? Meu Deus. Aleluia. Deus, diga, Deus se move pela nossa fé. Certa vez, irmãos, Jesus disse para os seus discípulos diante da tempestade que estava afligindo o barco que eles estavam. Lá em Lucas 8:25, Jesus perguntou: onde está a vossa fé? Tem momento que a nossa fé parece que se perde, sim ou não? Sim. E eu incluo também, irmãos, essa mensagem é para mim. Tem hora que a nossa fé se esconde atrás da soberania de Deus. Às vezes a nossa fé se esconde, some diante da tempestade. A tempestade é tão forte que você fica louco atrás de Jesus, acordando Jesus, e Jesus fala: homens de pouca fé, repreende o vento, repreende o mar. Jesus queria que os discípulos fizessem isso, porque já tinham dado autoridade para eles. Aleluia. Glória. Aleluia. Será que alguns já perderam a fé no meio de alguma tempestade? Será que a tempestade da tua vida está muito forte? A Bíblia diz que está mexendo o barco deles, irmãos, as águas. E será que já tem água no teu barco? Será que você já esqueceu que Jesus também está no barco? Se você perecer, Jesus perece também. E Jesus não vai deixar o teu barco perecer. Repreende essa tempestade. Aleluia. Se levante hoje com autoridade. Repreenda a força desse vento, repreenda a fúria dessas águas. Versículo 24, olha isso aqui para nós fecharmos, irmãos. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse da boca para fora: eu creio, Senhor. Mas depois a guerra, a batalha interna, me ajuda na minha incredulidade. Ou seja, crê ou não crê? Pergunta aí: crê ou não crê? O pai declara: eu creio. Será que crê mesmo? E eu e você? Aqui na igreja diz que crê. Em casa, será que eu creio também? Eu prego que creio, mas quando chega um problema na minha vida, eu creio mesmo? Pedro, tu me ama? Amo. Pedro, tu me ama? Amo. Pedro, tu me amas? Aí ele para. Aí para, o negócio ficou estreito. Porque a primeira vez ele vai impressionar a multidão. A segunda vez para impressionar Jesus. Mas a terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí tem que parar para pensar, sim ou não? Aí tem que parar para refletir.
Senhor, Tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta: se tu pode crer, tudo é possível aqui crer. Eu creio. Senhor, na verdade, eu creio que ele abaixou a cabeça. E eu louvo a Deus por esse Pai, pela sua fidelidade. Porque é melhor abrir o coração para Jesus do que tentar enganar Jesus. Aleluia! E ele diz: ajuda a minha incredulidade. Podemos parafrasear: eu já fui muito frustrado, eu já fui várias vezes na frente para receber oração, eu já fui a vários cultos de libertação, eu já recebi várias profecias. Senhor, me ajuda! Oh, glória! O Pai está passando por essa luta interna, irmão, que muitos podem estar passando aqui hoje. Talvez por uma cura, talvez pelo batismo com o Espírito Santo. Será que você crê mesmo no batismo com o Espírito Santo? Com um milagre na sua vida, já passou tanto tempo, já foi tão decepcionado. Morto diz que crê, mas no fundo não crê. E é isso que o Pai está passando por esse ambiente de credulidade, que impede a operação de milagre de Jesus. Certa vez, repreendeu lá na sinagoga, amém, na sua terra natal. Olha que Jesus disse, Marcos 6,5: e não podia fazer ali as obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, e estava admirado da incredulidade deles. Irmão, se não houver ambiente de fé, se Jesus não estiver no meio de uma multidão de fé, se Jesus não estiver no meio dos discípulos de fé, ele não pode operar muitos milagres. Lembra de Jairo, que foi até Jesus para curar sua filha? E o mensageiro disse: para que estão oportunando o mestre? A filha já morreu. Jesus, ouvindo isso, respondeu dizendo: não tema, Jairo, não ouça esses mensageiros. É igual o Pedro andando no meio das águas, andou por fé, mas olhou para um lado, viu onda, viu vento e afundou. Jesus olha para Jairo e fala: Jairo, não temas, crê somente, ela será salva. Aí lá no versículo 54, capítulo 9 de Lucas: mas ele, pegando a mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. E os seus pais ficaram maravilhados. Sabe o que eu quero te dar um conselho? Continua na tua fé, continua crendo. Tem pessoas que não estão crendo, tem pessoas que não estão crendo do teu lado, mas elas são as primeiras que vão ficar maravilhadas, maravilhadas, maravilhadas com o teu milagre. Quem crê nessa palavra? Aleluia! Glória a Deus! Versículo 25: e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno. É isso que Jesus quer de nós, irmãos: sai dele e não entre mais nele. Jesus percebeu a multidão, o alvoroço começando a querer se formar. Jesus, mais do que rapidamente, falou: demônio, eu te repreendo, sai dele. E tem mais, eu te dou uma ordem: nunca mais volte para ele. Você pode adorar o nome do Senhor? Jesus não estava ali para dar espetáculo para a multidão, não. Jesus estava ali para resolver o problema desse pai. Aleluia. Lucas 4, 33 e 37, para a tua fé aumentar. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. E ele gritou com toda a força: ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: cala-se e saia dele. Com Jesus não tem gracinha não, entrevista, bora onde? Até de qual bairro? Com Jesus não tem isso não. Tem outros lugares aí. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta?
até os espíritos imundos. Quem pode dar glória a Deus? Ele dá ordens com autoridade e poder e ele sai. E sua fama se espalhava por toda a região. Glória seja dada ao nome do Senhor. Finalizando aqui no texto, versículo 26. E ele, clamando e agitando com violência, saiu também, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estavam mortos. Então essa cena vai demonstrar luta, a batalha espiritual, irmão. O diabo, o demônio tentando resistir o poder e a autoridade do Senhor. Mas ele pode resistir o quanto ele quiser, mas tem que sair no nome de Jesus. Tem que sair no nome de Jesus. Essa opressão tem que sair no nome de Jesus. Essa enfermidade vai sair em nome de Jesus. Não importa quão difícil esteja uma situação, não importa, é através da fé em Cristo que a possibilidade de uma nova vida, de libertação acontece. Aleluia! Aleluia! Versículo 28. Chegou a parte dos discípulos entenderem por que eles não conseguiram. E quando entrou em casa, agora em particular, hein, irmãos? Roupa suja se lava em casa. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? Peço a igreja que coloque sobre os pés em nome de Jesus. Aleluia. Glória. Aí versículo 29. Porque os discípulos queriam saber qual era o motivo. E aqui eles aprenderam uma nova lição. Aqui os discípulos entenderam, fecha os teus olhos, que eles precisavam se aprofundar, que eles precisavam chegar numa nova dimensão de fé, de mais oração, de mais jejum. Mais oração, mais jejum resulta em mais milagres e mais poder do alto. Paulo chega a dizer que a palavra que ele pregava não era palavra de persuasão humana, mas era de demonstração do Espírito Santo de Deus. Palavra de poder, irmãos. Então Jesus fala sobre a necessidade de um aprofundamento. Na oração nós precisamos aumentar o nível, irmãos, de comunicação e intimidade com Deus. E se nós queremos, irmão, travar batalhas espirituais e termos êxito, termos uma fé eficaz, uma oração eficaz, nós precisamos estar mais em sintonia com Deus, ouvir mais a Deus, pegar as armas de Deus que Ele disponibilizou para a sua igreja. Jejum fala de humilhação. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo. Mas nós só queremos a segunda parte. Nós só damos atenção à segunda parte. Nós só queremos a segunda parte. Mas a primeira parte é: sujeita primeiro a Deus e depois tu resiste ao diabo. Sujeita primeiro a Deus, se humilha mais, jejua mais, busque mais a minha face. Porque jejum fala de humilhação, que é essencial, irmão, para nós dependermos da batalha, de vitória na batalha espiritual. É nós estarmos totalmente sujeitos a Deus. Para quê? Para que o inimigo fuja de nós. Quanto mais parecido de Cristo, quanto mais nós estivermos com a identidade de Cristo, quanto mais nós estivermos cheios de Cristo, quando o demônio olhar para nós, vai ver Cristo e vai dizer: por que tu veio me atormentar antes da hora? Porque nós precisamos estar cheios de Cristo, irmãos. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Mas quem está se preocupando em sujeitar a Deus, em orar? Uma coisa, um ditado muito simples que se falava na igreja: pouca oração,
muita oração, nenhuma oração. Ou seja, muita oração, muito o que, igreja? Pouca oração e nenhuma oração. E o que nós queremos? Poder. Duvida alguém que não quer poder, missionário igreja. Todos nós queremos poder, mas nem todos querem oração. Antes do poder vem a oração. Antes do diabo fugir vem a humilhação. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que vai acontecer? Vão diminuir e muito o número dos aflitos. Porque quando os aflitos entrarem, vão encontrar uma igreja de poder. Vão encontrar discípulos que podem expulsar todo tipo e sorte de enfermidade. Quem crê nessa palavra? Claro que nós sabemos que nem tudo é na hora que nós queremos, da forma que nós queremos. Mas uma coisa eu garanto, nós precisamos de mais poder. Eu creio que todos, irmãos, é coerente em saber e entender que nós precisamos entrar nesse nível espiritual, nessa dimensão de fé. E eu convido você a curvar a sua fronte, curvar a sua cabeça. Eu quero convidar o ministério de louvor para estar aqui louvando ao Senhor. Aleluias. E se você deseja, irmão, uma mudança de vida, se você deseja uma mudança de nível, se você deseja que essa chave vire na sua vida, com toda a humildade, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Oh, aleluia! Eu quero convidar agora os discípulos, irmão. Depois eu